Bem, pessoal, como eu disse a vocês, estou aqui com o grande filósofo, cientista político, historiador, Michel Zaidan Filho. E vamos falar um pouco sobre a modernidade e a pós-modernidade. Então, eu disse a ele que seria uma entrevista tranquila, que a gente não se preocupasse tanto com o academicismo e que a gente batesse um papo mesmo. Batesse um papo. Então, vocês aí que são haters, né, essas pessoas de direita, saiba que eu pedi para Zaidan ser menos prolixo na hora de responder as perguntas, até porque para se fazer entender também para um monte de gente que necessita desse apoio, né, dessa explicação. Eu mesmo estou sabendo muita coisa de Walter Benjamin. Olha que eu tenho aí 30 anos de história, mas um simples livro dele me abriu a luz e que vai abrir também meus caminhos para fazer meu livro, né? Esse livro aqui foi muito importante para mim, sabe, Zaidan? A Crise da Razão Histórica, porque aqui eu pude entender com bastante propriedade o caminho que Walter Benjamin trilhou para fazer a história dele. Então, depois a gente vai dizer onde se encontra o livro, se ainda tem e tal. Então, é importante que a gente também tenha essa maneira de falar um pouco mais suave, porque geralmente fica entre os acadêmicos, né? O conhecimento, né? Então, é bom repartilhar de uma maneira muito mais suave. E esse livro aqui também, algumas partes que eu penei, eu estava dizendo que eu penei um pouco, Zaidan, mas que deu para eu, né? Porque realmente de uma erudição muito grande, isso na década de 80, né? O livro na década de 80, e aqui eu vou fazer algumas perguntas a respeito disso. Primeiro, bem suavemente, separe aí o que é modernidade e pós-modernidade de uma maneira bem didática mesmo, porque senão daria 300 citações de 300 pessoas que falam diferente. Mas só para a turma saber qual é a definição de modernidade e quando ele começa a se transformar em pós-modernidade. É lógico, numa linguagem até vulgar mesmo, né? Sem muitas citações. Mas só para a turma se entender. Pode começar? Pode falar. Isso. O que se chama de pós-modernidade... Pode falar um pouquinho mais alto. O que se chama de pós-modernidade é a lógica cultural do capitalismo tardio. Capitalismo pós-industrial, né? Ou capitalismo monopolista, como se costuma chamar. Por quê? Porque se trata de um período cultural que se caracteriza pela chamada crise da modernidade, ou ainda o mal-estar na modernidade. Não é coisa nova, porque desde os anos 20 Freud já falava no mal-estar na civilização, né? E é como se a modernidade vivesse realmente em crise, né? Ela nunca tivesse um estado perfeito de equilíbrio, mas sempre movida por contradições. Basicamente, a contradição entre modernidade social e modernidade cultural. A modernidade social é a modernidade do Estado burocrático moderno e da economia de mercado. E a modernidade cultural não, ela é um regime de pensamento crítico em relação à própria modernidade social, ou seja, de crítica ao capitalismo, de crítica ao mercado, de crítica ao Estado burocrático e assim por diante. A modernidade pensada como um todo, o projeto, né, da modernidade, ele é um projeto que é assaltado por essa dialética entre modernidade social e modernidade cultural. As pessoas não entendem como é que a própria modernidade gera uma dimensão dentro de si que é crítica em relação ao mercado, que é crítica em relação ao Estado,
e assim por diante. Mas isso é uma característica da modernidade. É engraçado, Zaidan, eu vi lá em Aristóteles, ele falando alguma coisa, dizendo essa juventude não quer nada. Em Aristóteles, é assim que funciona a modernidade, mesmo nos antigos, sempre há essa coisa, essa implicância com a modernidade. Os mais jovens, os modernos, né? A modernidade ela foi assaltada por uma revolta juvenil dos anos 60, 1968, né? Maio de 1968. Naquele ano, a juventude se rebelou contra os padrões ditos modernos de se fazer política, de se fazer arte, de se fazer literatura, né? E assim por diante. E inaugurou uma outra política, que é a política do cotidiano, uma política totalmente ligada aos micropoderes, à família, ao lazer, né? A escola, por exemplo, também. Por isso que o grande pensador desses anos de revolta juvenil foi Foucault. Ele, inclusive, estava lá, né? Foucault estava. Foucault está ligado a esse movimento, tanto quanto Marcuse também estava. E Foucault faz exatamente o que se chama de microfísica do poder. Podemos colocar ali mais de 68 como o início da pós-modernidade? Pode, porque, de certa forma, ali tem um corte em relação às visões macro, né, da sociedade, da política e da economia e da própria filosofia. Há uma mudança. Há ali realmente um divisor de águas muito grande. E depois vem surgindo o que hoje se chama de giro linguístico na história da filosofia. A pós-modernidade se alimenta muito desse famoso giro linguístico, que diz que não é nem o ser e nem o pensar que são as bases da realidade, é a linguagem. É exatamente a relação entre o ser e o pensar. Os signos e os símbolos. E isso é a característica por excelência da pós-modernidade. É a semiurgia, como se diz. Semiurgia. Acha que foi um projeto ou nasceu espontâneo isso? Não, eu acho que tem. Não tem nenhum. Não pode-se dizer que haja uma pessoa que tenha idealizado. Mas que foi ruim para o marxismo. O marxismo foi atingido quanto a ciência moderna, o iluminismo. Por quê? Porque a pós-modernidade questiona o que eles chamam de grandes narrativas, que tem o sujeito, tem a questão da teleologia, tem os conceitos de causa e de efeito. A pós-modernidade atinge a linearidade, atingiu o alvo, atingiu exatamente esses sistemas de pensamento modernos, ditos iluministas, digamos assim, né? E foi o seu alvo, exatamente o seu alvo, né? Inaugurou uma outra forma de pensar, muito relativista, muito efêmera também, né? Um pouco a casualística no sentido de não ter uma única causa, as coisas são muito explicadas por uma variedade de causas muito grande. A crítica mais forte, Zaidan, é contra o historicismo, porque com o historicismo, se eu não me engano, há uma teleologia, né, uma linearidade que se fecha em si e que, segundo os comentadores de Walter Benjamin, era importante essa história de Walter Benjamin do fragmento para criar dentro desse fragmento uma nova produção. Acha que isso é válido, mas o que não é válido talvez seja o quê? Essa produção, mas não deixar o marxismo real abandonado. Seria isso? O que está por trás disso é uma desconfiança em relação ao conceito de totalidade, que é uma categoria marxista mesmo, né? Nós não podemos nunca interpretar nenhum fragmento, nenhuma parte desvinculada do todo, sob pena de se equivocar, retomar a parte e hipostasiar as partes, transformá-las num novo todo. Há uma influência muito grande daquilo que se chama a ontologia da diferença, ou dos fragmentos, que vem com Nietzsche. Nietzsche, eu acho que é o pai disso tudo. Acho que Nietzsche foi quem inaugurou mesmo. Heidegger, exatamente, né?
E claro que o Benjamin ele é influenciado por essa questão do fragmento. Como a escola de Frankfurt também, né? Essa desconfiança em relação à totalidade. E salvar o particular, né? Porque numa crítica muito grande ao stalinismo, Sartre dizia que o conceito de totalidade tinha se transformado em totalitarismo, ou seja, liquidar a parte. Não é relacionar a parte com o todo, é liquidar a parte em nome do todo. Né? Então, a partir daí, esses pensadores contemporâneos, eles elaboraram realmente uma ontologia do particular, né? Do fragmento, que implica numa enorme desconfiança em relação a essa categoria da totalidade. Né? É importante porque é uma valorização muito grande do indivíduo, das pessoas, né? E não da totalidade. Da derrota, né? Dos derrotados. Né? Dos derrotados. Claro, porque quando se pensa em indivíduo, se pensa na dor de cada um. Né? O problema da ciência, que é muito generalista, é esquecer que a dor é uma coisa individual. Não existe dor, uma dor abstrata, estatística, uma dor coletiva. Existe a dor de fulano, de Beltrano, de Ciclano. E essa ontologia do fragmento vai exatamente ao encontro do reconhecimento da importância da dor do indivíduo, né, como acesso à verdade. O que você acha bonito em Walter Benjamin? Que eu sei que você é um especialista e sabe muito. E aí até desconfio. Uma pessoa que sabe tanto sobre Walter Benjamin, tem críticas ou tem coisas boas aí? O que é Walter Benjamin? Que para mim ele cada vez está ficando mais místico, ficando uma pessoa que até, eu juro, Zaidan, a minha curiosidade por Walter Benjamin aumentou muito depois que eu li algumas coisas dele. Mas o que é Walter Benjamin? Benjamin é um encontro, né, de várias correntes do pensamento moderno, da contracultura, do marxismo e do messianismo judaico. Né? São essas três grandes correntes que formam o pensamento benjaminiano. O que me encantou em Benjamin nos anos 80 foi o caleidoscópio. Você fala, pode ser que para alguns o caleidoscópio seja uma coisa negativa. Para mim não foi. Eu venho de uma formação teórica, política, que é muito doutrinária e muito específica, né? Que é o materialismo histórico. Então, a descoberta do Benjamin foi uma iluminação profana, como se costuma dizer. Iluminação profana? Profana, Ele me abriu muito os olhos e a mente e transformou o meu pensamento e o meu magistério. O magistério voltado para a teoria da história na Universidade Federal de Pernambuco, há 30 anos atrás, foi totalmente mudado pelo contato com o pensamento do Walter Benjamin, pensamento prismático, né? Ou como você chama de caleidoscópico do Walter Benjamin. O Benjamin é um autor extremamente complexo e refinado. Né? É uma pessoa que tratou de muitos assuntos, viu? De arte, de política, de história, de filosofia, de linguagem. As traduções são boas? As nossas traduções são de especialistas. É de Sérgio Paulo Rouanet, que é um de 1960 a 75 ele chega aqui, né? Mais ou menos 60 a 75. Ele está chegando aqui. Aqui, não é? É da Jeanne-Marie Gayambin, que ela é realmente um especialista no pensamento dele. E é também de quem, meu Deus, Flávio Couto, que é um marxista, mas é um especialista também em Benjamin e na Escola de Frankfurt. Então, não é uma tradução de pessoas que não conhecem o assunto, mas é de estudiosos do assunto. Então, isso faz uma enorme diferença. Há traduções de textos alemães de pessoas que não têm afinidade nenhuma, nem com os pensadores, nem com a própria língua. Se eu não me engano, ele traduziu também Baudelaire, né? Ele traduziu Baudelaire, traduziu Proust e Kafka. Vixe, logo quem? Mas ele tinha uma identificação profunda com Kafka, que era judeu, né? Tinha uma identificação com Baudelaire, exatamente.
Bandeiras foi no século XIX, né? O Poeta dos Malditos. Poeta dos Malditos. E tinha com Proust por conta do conceito de memorialista, da memória, chamada memória involuntária. Memória involuntária, ótimo. É uma coisa muito bonita. Não há quem não se apaixone pelo pensamento dele. A obra de arte na reprodutibilidade me ajuda. Na era da reprodutibilidade técnica. Ali já se encontra ainda um pensamento, vamos dizer, místico ali naquele trabalho. Tem um pensamento marxista ali naquele trabalho. Tem o barroco alemão ali naquele trabalho. Tem essas três tendências naquele trabalho ou não? É um trabalho mais marxista. Não, esse é o trabalho mais marxista de mais marxista, né? Pela influência de um teatrólogo alemão marxista chamado Bertolt Brecht. Bertolt Brecht. O efeito de estranhamento que é usado nas peças do Brecht passou para a estética do cinema que está lá naquele texto. É um dos textos mais marxistas que se conhece. É engraçado, ele trabalhou em imagens também, né? Justamente por conta dessa... Trabalha muito, né, com a imagem, da né? linguagem, do símbolo, da linguagem, da alegoria. Ele trabalha por conta da influência do surrealismo também. E toda da vanguarda moderna. Ele foi influenciado pelo surrealismo. Muito. Incrível. Muito. Né? Mas ele fala de um despertar, né? Ele não quer analisar a poesia surrealista, ela dormindo, mas um despertar, né? Verdade. Um despertar porque tem uma parte dos surrealistas que eles aderiram ao Partido Comunista, entendeu? Breton e outros. E é esse o surrealismo que o Benjamin quer, que é o surrealismo como uma consciência crítica da realidade. Como ele diz, a nova forma de comunismo é o surrealismo, o texto que ele tem, né? Um comunismo báquico, um comunismo exaltado, né? Não é um comunismo sereno, é um comunismo do êxtase, digamos assim, né? E ele então faz essa apropriação muito pessoal do surrealismo, entendendo que o surrealismo é um instrumento de revolução, da revolução. Critica o dadaísmo, porque diz que o dadaísmo corresponde ao fascismo, né? Porque faz uma estetização da política. Esse sabe o que a gente está falando mesmo. E ele contrapõe a relação do dadaísmo com o fascismo ao que ele chama a politização da arte, que é o comunismo. O comunismo, talvez pensando até no surrealismo, o comunismo seria o oposto do fascismo, que o comunismo politiza a arte e o fascismo estetiza a política. Então, são perspectivas bem contrárias, bem diferentes. Aqui, novamente para cutucar, poesia ou ciência? Olha, eu fui uma pessoa muito influenciada pelo caleidoscópio benjaminiano, que aderi muito à obra de arte como forma de conhecimento histórico e da realidade. Isso ampliou tanto a minha visão das coisas, que hoje eu não consigo mais pensar a história sem um diálogo intersemiótico com a linguagem do cinema, a linguagem da literatura, a linguagem da pintura e assim por diante. Foi uma iluminação. Falar nisso, eu sei que o senhor dá aula, você dá aula, é meu amigo, eu não posso chamar de senhor, não, porque a referência é grande aqui. Mas qual é a importância de assistir o filme Blow Up? Olha, esse filme é uma coisa extraordinária, viu? Ele faz parte de um ciclo, são 3 filmes. A Noite tem um segundo. Não sei se é o Grito. O Grito, A Noite e esse Blow Up. O Blow Up é o estampido da máquina fotográfica quando se bate a foto, né? Ele tem muito a ver com a discussão do que se chama inconsciente óptico, que está nesse ensaio que você fala aí. A ideia de que a câmera amplia o universo óptico das pessoas, né? E nesse filme se trata realmente de um fenômeno, né, de que o crime é descoberto através da ampliação de inúmeras fotos de um mesmo acontecimento num parque em Londres, não é? Então esse filme é extraordinário, porque
porque ele trabalha não só com esse conceito de inconsciente óptico, ele trabalha com o conceito de alegoria. E trabalha com o conceito de modernidade, entendendo a modernidade como mito, como alegoria. E a cena final desse blow-up é extraordinária. É uma simulação de um jogo de tênis por um grupo de palhaços, claque, e sem bola, sem nada, né? E de um fotógrafo que aqui era muito aferrado à técnica, né, da fotografia, ele adere a essa simulação. Essa é uma alegoria atroz sobre a modernidade, no final desse filme. Esse filme foi objeto de vários estudos, muitos estudos. E meus alunos estudaram lá em Brasília. Eu estava em Brasília nesse O livro está aqui, eles também. Eles fizeram várias apropriações, interferências nesse conceito de alegoria, de modernidade, de absurdo, de mito, né? E é engraçado como as coisas têm verossimilhanças, né? Eu estava vendo um desenho de Dürer, alemão também, e ali cheio de alegoria num desenho chamado Melancolia, que é um anjo, né? Mas ali tem um compasso, né? Ali tem um sino, que o sino representava tanto a vida como a morte. Tem uma série tem a ampulheta, né? Marcando a vida. Quer dizer, uma pessoa sem muito conhecimento pode assistir Blow Up e achar que é um filme de um fotógrafo e sair do cinema. É um filme banal. Não é pior ainda, é um filme sem pé e sem cabeça. Por isso que é importante, né, Zaidan, o conhecimento, porque você começa, você tem um diálogo bem maior com a obra de arte, né? Quando você domina. Tem filmes que são verdadeiros discursos filosóficos. Se você tomar 2001, Odisseia no Espaço, aquele filme tem tantas implicações filosóficas que você não imagina. Um crítico de cinema de São Paulo que escreveu um livro sobre ele, Amila Bach. O que tem de Nietzsche, o que tem do novo homem, do super-homem de Nietzsche, ali não é brincadeira. Quer dizer, você pode, como você estava dizendo, usar uma obra de arte como um discurso teórico, filosófico, e como amplia, profundo. Amplia a vida da gente, né? É um diálogo muito maior, né? Pegue Kafka. Pega a metamorfose. O processo ali, o processo quando ele entra pelas portas ali, que dá uma claustrofobia, né? Não, processo Castelo, para você entender o que é a crítica da alienação no mundo contemporâneo, ali é fogo na roupa, rapaz. Eu sou muito entusiasta de usar a obra de arte como, não só fonte, mas como forma de conhecimento da realidade. Eu acho que é um acesso privilegiado. Isso é ótimo. É ótimo. Aqui é para pegar um bocado de gente de direita. Este livro aqui, aí começa com o poema de Fernando Pessoa. Aqui. Você vai ver que é o começo dele, bem no início, é um poema de Fernando Pessoa. Aí. Agora eu estou sem óculos. Deixa eu me ajudar. Aqui mais. Quem vai escrever a história do que poderia ter sido? Esse é um poema de Fernando Pessoa. Eu estou ceguinho, ó. Mas é isso. Pecado venial. O nome desse poema é Pecado Venial. Belíssimo. Aliás, eu uso muito. Bota aí como é o nome para... Pecado Venial. Quem escreveria a história do que poderia ter sido? Essa é a verdadeira história da humanidade. E aí há quem diga, como Walter Benjamin, que só a alegoria pode preencher essas lacunas. Estou estudando bem, professor? Aqui o livro... Está perfeito. Só a linguagem alegórica que permite captar essa complexidade. Obrigado. Eu não durmo mais hoje. Vamos lá. Essa é para pegar esse pessoal de direita, né? Isso é para lá. É ignorância. É ignorância. Mas eu vou pegar esse pessoal agora. Rapaz, a turma de direita estava dizendo que João Goulart era comunista. Agora responda, professor. Pode responder mesmo. O pensamento dos militares da direita, né, da classe média de direita, né? João Goulart era um rico estancieiro, como o Brizola também, lá do Rio Grande do Sul. Fala-se que ele teria pelo menos 600 cabeças de gado lá no Rio Grande do Sul. Não é? Agora, ele na verdade não era comunista, ele era trabalhista.
Ele foi ministro do Trabalho de Getúlio Vargas. E era um político reputado dentro do trabalhismo, né? Então, ele foi criado dentro desse evangelho, né? De você proteger o trabalho, reconhecer determinadas garantias para os trabalhadores e tal. Agora, o que complicou muito a vida dele foi a agitação política dos anos 60. Tu não acha que ampliaram, não, aquela agitação política? Eu estava vendo o Diário Pernambuco, apesar que Diário Pernambuco da vida, não é? Infiltrado, o Abade, né? O Abade. Sim, esse instituto também ajudou muito. Não foi o Abade? Tem até um famoso escritor que morreu há pouco, que era ligado a esse instituto, IBAD. Era Rubem Fonseca, daquele Feliz Ano Novo. Esse cara era ligado a IBAD. Depois ele... E que depois foi posto na ilegalidade, né? Colocado na ilegalidade, mas ficaram perguntando se a Arraes tinha... Como foi que a Arraes fez a campanha dele. Eu sei que é uma trajetória até barroca. Essa cíclica de golpe, né? Você sabia que tem um livro chamado O Drama Barroco dos Exilados Nordestinos? É mesmo. E o nome é exatamente inspirado no Benjamin. O Drama Barroco dos Exilados Nordestinos. Essa eu quero ver. De uma autora cearense, publicado pela nossa editora daqui de Pernambuco, da UFPE. É tão interessante. Eu quero ver isso. O Drama Barroco dos Exilados. Eu tô vendo o Drama Barroco em tudo que é lugar agora. É feito aquele pessoal que faz a tese de mestrado e vira a vida da pessoa, né? A vida da pessoa. Isso aí eu vi numa palestra tua lá na Católica. Quando tu disse isso, eu morri de rir. Tem gente que faz o mestrado, pronto, sífilis. Aí daqui a pouco vê todo mundo com sífilis. Não sai mais do mestrado, só fica dentro do mestrado. Acontece. Vamos lá. Mas para não sair, as ligas camponesas foi uma utopia. Eu acho tão lindo. O Engenho Galileia ali, aquela coisinha ali. Cid Sampaio foi quem desapropriou, mas o movimento já vinha tomando força com o PC, né? O PC, antes de Julião, já tinha feito esse movimento, acho que no interior de Goiás, né? De formar ligas, embora a palavra de ordem dos comunistas eram sindicatos. Eles não eram assim muito favoráveis à perspectiva da luta pela propriedade, né? Que dentro da visão comunista, a pequena propriedade ia levar a uma camada de pequenos proprietários muito conservadores depois, né? Quando precisasse fazer um movimento político mais avançado em relação à terra, à propriedade da terra. Mas deve-se a Francisco Julião, político Gregório, ligado ao PSB. Ele era ligado ao PSB. Julião, que era advogado, uma pessoa mística. Eu não sei como é que não mataram ele. Pois é, uma pessoa mística, viu? Mística. Quem conviveu com o Julião no México não sabia. Disse que tinha uma mentalidade de camponês e místico, diga-se de passagem. Julião foi o advogado. Ele e Marighella, eu acho assim, pessoas corajosíssimas. Vai ter um filme do Marighella agora, né? Foi feito um filme sobre o Marighella há pouco. Mas foi uma utopia aquilo ali. Não é que seja uma utopia. Aquilo foi uma das primeiras formas de organização dos camponeses em relação à reforma agrária do Brasil. Então aquilo é um movimento pioneiro, seminal, que hoje pode-se dizer que o MST é herdeiro das ligas camponesas, né? Que coisa linda, né? Agora, não parece um drama barroco de novo? Aquele que morre e ressuscita, né? Em outro lugar. Em outro lugar. Agora, o problema é que Julião saiu e virou deputado. Foi embora para Brasília, né? Então perdeu muito do brilho, da repercussão nacional que tinha, em razão da saída dele para o Congresso Nacional. Não sei quantos habeas corpus, né, dos camponeses, né? Aquilo foi importantíssimo, porque aquilo era um instrumento de defesa da ação política dos camponeses num estado profundamente reacionário, como é Pernambuco. Pernambuco tinha uma classe de senhores de engenho, plantadores de cana, profundamente reacionários, e que tinham milícias particulares e que faziam justiça com as próprias mãos. Muitos camponeses foram assassinados quando foram reivindicar seus direitos. Então a Liga era importante, a Liga era muito importante, tinha um advogado também. De chorar o dia que ele se inaugura, o dia da inauguração mesmo, que eles chamam até as autoridades.
para participar. E eu chorei nessa. Tem um vídeo feito por Zezé da Galileia sobre a história das ligas camponesas. Está na internet. Eu acho que eu sei qual é esse filme. A liga que ligou o Nordeste é uma coisa assim. É um vídeo mesmo do depoimento dele, com imagens, etc., sobre isso. Como também tem os depoimentos de Julião e tem um da mulher de Alexina. Um filme sobre a Alexina. Tentaram até fazer um filme mesmo sobre a Liga Camponesa, mas aí o golpe de 64 fez com que eles roubaram Foi porque esse movimento não é só de Pernambuco. Esse movimento foi na Paraíba, Sapé. Tinha um grande líder chamado Pedro Teixeira. Pois é. Eu encontrei a foto dele no jornal. Horroroso. A única foto que ele tem. Horroroso que eu estou dizendo é porque ele estava morto. Já morto, exatamente. Foi tentado fazer um filme por aquele famoso documentalista que morreu matado pelo filho que era esquizofrênico. Isso. Era Edilberto Coutinho. Como era o nome dele? Eu esqueci agora também. Ele quem faz o documentário. Ele é um famoso documentalista. Ele tem muitos o filho foi quem matou. Foi que ele tinha problemas mentais mesmo. Isso. Então o que acontece? Ele tentou fazer esse filme, mas foi interrompido com o golpe de 64 e a perseguição das lideranças. Aí, quem salvou os negativos desse filme foi uma advogada chamada Ofélia Amorim, conhecida, ligada ao Partido Comunista da Paraíba. Ela conseguiu esconder, e mesmo da prisão, me parece, ela foi presa. Ela conseguiu passar esses negativos para diante, que foram depois salvos e retomados em Cabra Marcado para Morrer. Eita, Cabra Marcado para Morrer, que é um filme. Que é um filme sobre o filme. É sobre o filme mesmo. E tem a ver com aquele movimento de Glauber Rocha também, né? Eu vendo Glauber Rocha em tudo que é lugar agora. Agora eu não vou perder isso. Mas uma palhinha aí, o que era Sudene, já que a gente está aqui no Nordeste, eu vou passar para outra coisa. O que era Sudene antes do golpe e depois do golpe? Olha, uma palhinha aí para botar no meu livro. Sudene foi uma criação pioneira de regionalização da economia brasileira, feita por um grande brasileiro chamado Celso Furtado. Eu preciso dizer isso porque Celso Furtado não é uma personalidade nordestina e nem brasileira, é internacional. Ele foi trabalhar para a Unesco depois que saiu do Brasil. Né? Celso Furtado foi o primeiro ministro extraordinário, que não tinha pasta nessa época, do planejamento. Não havia isso. E foi ele quem criou a Sudene. A Sudene é uma agência de desenvolvimento regional preocupada em trazer parte do orçamento da União para a nossa região, a região Nordeste. Era uma política muito avançada, sabe? Que hoje tem na União Europeia. E tem os comitês de região na União Europeia que é para trazer dinheiro, empresas, investimentos para áreas que são subdesenvolvidas na Europa. Ainda tem na União Europeia, tem várias áreas que são mais pobres. Foi isso que Celso Furtado tentou fazer no Brasil, de apresentar a questão regional como uma questão nacional. Não era uma questão de gente atrasada, pobre, miserável. Não. A questão regional foi elevada à categoria de questão nacional. Inclusive no governo de João Goulart. Acho que Juscelino Kubitschek, não? Foi Juscelino. Foi Juscelino. Foi antes, foi em 54. Foi no governo de Juscelino. Juscelino Kubitschek. Agora, os militares esvaziaram por completo. Curiosamente, construíram um prédio monumental para a Sudene ali na cidade universitária, mas esvaziaram o conteúdo político da Sudene, de forma que ela virou uma mera agência de conceder incentivos fiscais, de atrair empresas do sul do país para Pernambuco, numa espécie de uma industrialização substitutiva, que não deu muito certo também, porque esse esforço não conseguiu industrializar o Nordeste. Distribuir grãos, de sementes e tal, mas depois ficou só nisso mesmo. Diz que esvaziou o discurso. Porque eles achavam que era coisa de comunista, que Celso Furtado era comunista e só teve que sair do Brasil, né? Muita gente da Sudene foi perseguida por conta botaram lá um coronel para fazer um IPI, atividade comunista dentro da Sudene. Muita gente foi perseguida, prejudicada, perdeu o carro
não é? E a Sudene tinha um papel importante, se eu não me engano, de tirar também dessa migração do campo para a cidade, que depois, nos anos 70, você tem uma favelização, né? Daqui de Pernambuco. Porque havia políticas destinadas à fixação do homem no campo. Isso. De apoio à pequena propriedade familiar, não é? Cooperativas, extensão agrícola, né? Um caso chamado extensão agrícola. Tudo isso foi muito desafio. Tinha uns armazéns, chamava-se Companhia de Colonização e de Revenda, que eram armazéns do governo para facilitar a venda de produtos desses pequenos produtores e de financiar também, diga-se de passagem, CRC, Companhia de Revenda e Colonização. Durante o governo Arraes, eu me lembro, tudo isso foi destruído pelos militares. Tudo, porque eles achavam que aquilo era fonte de agitação política no campo. E sempre esse mesmo discurso, né? Sempre esse mesmo discurso de comunismo. Você vê que a filha daquele lote, quando ela veio aqui, disse que pare com isso, minha gente. De dizer que o movimento da Liga Japonesa era Depois ela se deu mal, né? O filho dela entrou pro movimento aquele de Marighella, e ela perdeu o filho mesmo, né? Porque, e o general Marechal Lott ficou calado. E ele ficou, depois do golpe de 64, um cara escanteado, totalmente escanteado. Mas foi. Toda essa ala nacionalista do Exército foi escanteada mesmo. Essa aqui é uma pergunta mais pesadinha, né? Há uma crise dos grandes sistemas filosóficos no início do século XX. Né? O último grande sistema filosófico foi o de Heidegger. O que houve, professor? Olha, o que ocorreu foi aquilo que você bem conhece, que chama-se crise da razão, ou crise da modernidade, né? Essa crise. E, naturalmente, que a partir daí começou o que os autores chamam de giro linguístico. Começou um questionamento muito grande das ontologias, né, dessas filosofias que procuram definir o ser, o que é o ser, a essência do ser, como Heidegger, aliás, né, e o existencialismo e etc. Né? E essa filosofia foi substituída pelas filosofias da linguagem, pelo pragmatismo, pelo neopositivismo, que são sistemas de pensamento hostis à metafísica, hostis à ética, né? Hostis a essa preocupação humanística com o ser, né? E assim por diante. Agora, o que eu tenho que lhe dizer é que Heidegger não foi o último. O último, não sei se ainda está vivo, é o Habermas. Teoria da ação tem a teoria da ação comunicativa. Boa. Habermas, a teoria da comunicação. Isso. Esse sim. Isso, está vivo. É reconhecido como o último grande filósofo. Mas também ele é muito diferente dos demais, porque ele é uma confluência de várias correntes, né? Um pouco do marxismo, um pouco da epistemologia genética do Piaget, um pouco do estrutural funcionalismo, um pouco da linguagem, a filosofia. Ele procura amalgamar o pensamento dele a partir de várias influências. Zaidan, não é também, porque é muito mais difícil ler um livro de Gramsci, um livro até de Karl Marx mesmo, porque tem muita gente que fala com tanta propriedade, mas tem livro de Karl Marx que é duro Capital não é um livro fácil. Não é um livro fácil. Então é o que eu digo, quando a gente lê um livro chamado um livro semiótico, um livro pós-estruturalista, há um romantismo dentro do livro, há uma história ali que agrada. E muitas vezes, eu não vou mentir, eu não tenho nenhuma preocupação de vaidade, mas alguns livros de Gramsci mesmo, tem uma hora assim que você vê tabelas, que você vê números, você tem que entender de coisas muito prolixas também. E, às vezes, ou você fica ali, ou você larga o livro. Mas um livro de Foucault, por exemplo, que já começa com a morte de Damien,
Execução, condenar. Parece até que a gente encardinou, né? Quando a gente vê aquele. Parece que encardinou, né? Mas não acha que é atrativo? A pergunta é, como é que vai chamar os jovens para uma coisa mais atrativa? Esses textos que você domina, que são dificílimos, né? E que às vezes não é só número, não. O próprio entendimento mesmo de Walter Benjamin, eu demorei muito. A minha iluminação veio com o seu livro aqui. Então, olha, o que se faz para pegar essa turma mais jovem? Existe uma corrente dentro da história da filosofia chamada literofilosofia, que se exprime através de metáforas, de alegorias, de imagens. Vamos dar alguns exemplos, que a gente é bom sempre dar exemplos, né? Por exemplo, Nietzsche, Bergson, Sartre, Benjamin, Adorno, Marcuse, Horkheimer, são autores que se exprimem através de uma linguagem filosófica muito literária. Então isso cativa muito a imaginação do leitor. Mas existe um ramo muito acadêmico da filosofia, técnico, que afasta as pessoas porque exige delas uma capacidade maior de compreensão dos próprios conceitos. Não é? Então, se você pegar o neopositivismo, o pragmatismo norte-americano, não é? Se você pegar a filosofia da linguagem, você vai ver que se trata de sistemas filosóficos muito abstratos, muito áridos para a compreensão das pessoas. Mas ao lado desses tem esse ramo da literofilosofia que é bastante palatável. É muito fácil. Tu acha que Zizek está fazendo isso, Slavoj Zizek está fazendo isso? Pois é reputado como sendo um filósofo midiático, porque ele é um filósofo de grandes audiências, não é? Através dos meios de comunicação e das redes. Então ele agrada aos auditórios. Ele esteve aqui em Pernambuco, aqui no Recife. Ele é uma pessoa, e é polêmico, extremamente polêmico, muito polêmico. Ele diz mesmo, né? Inclusive o politicamente correto com ele parece que não tem, né? Não tem ver, né? Não tem, não. Ali, essa produção que a gente está vendo aí de youtubers, eu até estou impressionado, porque eu não sabia que existia. Nem esse rapaz aí, esse Jones, que depois eu foi meu aluno. Eu saber que foi teu aluno, né? Foi. Mesmo ele sendo pretencioso, né? Muito vaidoso, né? Leitor de orelhas de livro. Leitor de orelhas de livro. E não é? E para impressionar as meninas. Ele foi meu monitor de teoria, foi lá do nosso núcleo de pesquisa e foi aluno de teoria. Mas ele era muito preguiçoso. Ele não queria fazer nada, ele queria só impressionar as meninas. Agora, ele leu mesmo, porque ele fala com tanta... Eu tenho muita dúvida. Ele fez um mestrado no serviço social, com aquele povo do serviço social, que tem um marxismo muito sectário, diga-se de passagem. E a partir daí, não sei se ele está onde? No Rio, é? Eu acho que ele foi no Rio só para essa entrevista com o Caetano. Sim, porque lá no Rio tem um núcleo do Partido Comunista grande, também, e eu não sei se ele chegou a ter aulas com um comunista, e esse eu conheço bem, é o Zé Paulo Neto. Dos vivos que tem, da velha guarda, eu acho que só o Zé Paulo está aí. Pra poder, não sei se ele chegou a ter aula com o Zé Paulo, lá no Rio de Janeiro e no serviço social, não é? Mas eu, sinceramente, eu vou lhe dizer, eu não sei a consistência dessa cultura marxista de Jones, porque ele era um enrolão. Agora, é engraçado, ele é muita loucura ele participar de um debate onde ele podia ser sabatinado e de repente gaguejasse, né? E ele parece que ali estava... Mas tem gente presunçosa demais, tem gente que arrota uma cultura que às vezes... Tu acha que se ele fosse pro Roda Viva ali, sabatinado, ele ia ser, talvez... Pode ser, né? Não sei. Sinceramente, eu não sei. Olha aí. Mas é fácil, né? Jones como autor, eu nem conheço. Outra coisa, eu nunca li absolutamente nada que este camarada tenha escrito. Ele é reputado como historiador. Mas historiador de quê? Não tem livro, não tem artigo. Para ser historiador tem que ter tem que mostrar não, professor de história. É verdade. Ele é uma espécie de blagueur, assim,
que fala muito, mas não produz. Agora, mesmo assim, numa era onde Olavo de Carvalho está fazendo esses vídeos horrorosos, não é bom que se espalhe, pelo menos, mesmo sem ter essa total cultura, mas que pegue esse grupo jovem, não é de certa forma... Agora, o problema é que esse grupo jovem é facilmente capturável, se encanta com muita facilidade, dada a ignorância, né? Que não conhece. Vai ter uma hora que se esvazia também. Eloísa tinha um começo tão grande, depois ela ficou se repetindo e depois ela foi diminuindo. Eu estou errado? Perdeu-se por completo. Ela só tinha aquele personalista, muito individualista, ela, né? E vaidosa. Botou tudo a perder, viu? Tudo a perder. Poderia ser um grande quadro do PSOL. Poderia estar tendo um papel de liderança muito importante a nível nacional, mas perdeu tudo, botou tudo a perder. Não era porque também o conteúdo era só aquele, não se expandia muito. Que a fragilidade da pessoa também. Ela é enfermeira de profissão. Famosa. Aqui, ó. A crítica que o professor Zaidan faz no livro, escrito há 30 anos. Já há 30 anos, em 1989. Na verdade, ele foi experiência de um curso na UNB em 1988. De 88 para cá, tem 20, 22, 22, 23 anos esse livro. Mais ou menos. 89, 90. Não, se for de 90, dá 30 anos. Dá 32 anos. Tem razão. Ainda, o que foi que mudou nessa crise da pós-modernidade? O que foi? Aqui, já no livro, quase na parte final, tem a pergunta: será que a gente não vai entrar no niilismo? A gente não vai entrar numa coisa assim? Aí eu pergunto, e agora, 30 anos depois de um livro que está super atual, porque realmente a gente está ainda nesse debate, inclusive o fim da história, né? Aproveita e coloca Fukuyama aí nesse... A pós-modernidade, ela foi sucedida, foi uma moda, a pós-modernidade foi uma moda intelectual que nasceu nas artes, em primeiro lugar nas artes, depois é que foi para os outros terrenos. Nos anos 80, por aí. Hoje, ela saiu de cena. Hoje ela foi substituída pelo pós-estruturalismo. No geral, os autores reputados como pós-modernos tornaram-se pós-estruturalistas. Exemplo: Lacan, Guattari, Derrida, o próprio Foucault, né? E outros. Esses autores eles tornaram-se defensores daquilo que se chama de uma ontologia da diferença. A preocupação deles não é mais com a questão dos conceitos que une, né, homogeneiza, mas é de focar em cima do que é diferente, daquilo que é diferente. Por isso que chama-se ontologia da diferença. Deleuze, outro Deleuze muito conhecido. A influência é Nietzsche, depois Heidegger e assim por diante. É um pensamento que é de difícil conceitualização, porque evita generalizar, evita fazer conceitos que são universais. Não é? É muito detido naquilo que é específico, naquilo que é particular. A crítica ainda é válida. Hoje ela está super conhecida, mas na época eu acho que ela não era tão conhecida, com Elisabeth Ragot. Qual é o problema de Elisabeth Ragot? Se tem algum problema? Hoje ela é conhecida. Naquela época ela estava começando, ainda não estava. Não estava com essa forma toda, né? Está hoje em dia, mas qual é a crítica? Se ainda existe essa crítica? Elisabeth Ragot, ela foi orientanda de um professor da UNICA, morto já, Edgar Salvador de Deca, que fez uma tese sobre a Revolução de 30. Depois tornou-se ela adepta de Foucault mesmo, né? Ela virou professora e tornou-se adepta de Foucault. Fez os trabalhos sobre a influência de Foucault. O primeiro deles, do Cabaret ao Lar. Esse trabalho, ele é um trabalho que peca pelo ecletismo metodológico. Junta dois autores... De 1970 a 1930, se eu não me engano. São autores completamente distintos. Um é Foucault, o outro é aquele marxista inglês, Thompson.
jamais poderia ser feito uma análise juntando um marxista como Thompson e um estruturalista, ou pós-estruturalista. Duas metodologias totalmente diferentes. Totalmente. E aí o que acontece? Ela própria se autocriticou num livro chamado A Marca da Pantera, que é uma espécie de uma história dos Foucaultianos brasileiros. Ela própria se autocriticou, se reconheceu que, naquele primeiro momento, ela tinha cometido um equívoco metodológico muito grande. Mas ela continuou, porque ela fez Os Prazeres Noturnos. Os Prazeres Noturnos. Depois ela enveredou por um livro sobre o anarquismo. Ela fez um livro sobre o anarquismo. Que tem influência de Foucault, acho, de novo, né? Tem. Mas aí eu acho que ela... Porque a política Foucaultiana, ela tem alguma coisa de anarquista. De anarquista. Tem. Que é a atomização do sujeito, né? Do sujeito. Exatamente. Então ela tornou-se um anarquista, na verdade. Como interpretar tudo que Marx não comentou? As prostitutas, tem muita coisa, a loucura, muita historiografia. Até porque a gente até entende, né? Porque é lá do século. Enfim. A historiografia marxista ela é uma historiografia muito voltada para a análise das estruturas econômicas, entendeu? Do determinismo econômico, do modo de produção, das relações de produção, né, do conceito de totalidade. Não é? Mas não abriu muito espaço para discussão sobre mentalidades, sobre cotidiano. Ficou só naquele... como história da vida cotidiana. Né? Isso. E outros... Sexualidade, sonho, sabor, loucura. Festas, isso. Loucura. Né? Mas aí outros vieram e tentaram fechar essa lacuna. Né? Alguns, inclusive, de filiação... A escola de Frankfurt, você está falando? Esse é um deles. Mas, inclusive, de filiação marxista. Porque se você pegar um autor como aquele italiano famoso, Ginsburg, Carlo Ginsburg, o queijo que tem um livro que é internacionalmente conhecido. Aquilo é um livro marxista, aquele livro dali. E o próprio Ginsburg ligado ao Partido Comunista Italiano, né? Os pais de Ginsburg eram judeus, foram fuzilados pelos fascistas na Itália. Professor de literatura, teoria literária. Já era conhecido como Nova História, não, Ginsburg? Ele não gosta, viu, de ser, no prefácio que ele escreveu, prefácio ou pós-fácio, ele não gosta de jeito nenhum de ser confundido com esses historiadores da chamada Nouvelle Histoire. Como não gosta também de ser chamado historiador das mentalidades, não gosta, porque ele marca a posição, e também a nova história cultural, que é uma outra expressão utilizada. Porque ele quer manter, de certa maneira, eu acho que a filiação marxista. Então ele acha que essas outras escolas perderam a referência dele. É bem parecido com aquilo de Camus, né, que disse, eu não sou existencialista. Né? Ele ficou como se fosse absurdista mesmo. Né? E outra coisa, tem um historiador francês, marxista, chamado Michel Volvel, que estuda mentalidade. Que depois eu vou botar o... Michel Volvel, que é um historiador de mentalidades. Você vai ver que tem historiadores que, sem perder a filiação marxista, abordaram esses temas. Agora, claro, esses temas tornaram-se praticamente quase que monopólio de historiadores não marxistas. Né? Os franceses, um pouco de italiano, alemães menos, ingleses menos ainda. Não é? Mas há um grande debate do Hobsbawm, com um historiador inglês, que eu estou esquecido o nome, sobre essa questão do marxismo e dessas novas correntes teóricas. Muito curioso o debate dele. Robert Brown, a Era dos Extremos, acho que era no prefácio, que ele diz assim, eu não vou citar muita coisa não, porque eu vi a história, né? Eu vi a história acontecer, então tem muita coisa aqui que eu não vou citar. Aí você pensa que não vai citar quase nada, é que você tem um mundo de citação lá. É um erudito. Mas é muito erudito, né? Mas ele mesmo diz no prefácio que é um personagem da história do século XX. Personagem da história. Desde os 16 anos que ele entrou no Partido Comunista, ele disse. Desde os 16. A vida bonita, né? Viveu na Alemanha, depois foi para a Inglaterra. É uma pessoa do mundo, né? Eu acho que ele é egípcio. Tu gosta de Bauman? Não sou leitor de Bauman, que é Paulo que é leitor de Bauman. Mas tá tudo assim, líquido. Assim... Agora eu entendo a preocupação dele de chamar a modernidade líquida, amor líquido e tal, que é esse caráter evanescente da pós-modernidade, né? Do que não tem essência.
do que não dura, né? Do que é só aparência, por exemplo, ou performance, digamos assim. Entendo perfeitamente. Não sou um leitor dele, mas entendo a problemática que ele Ok. Como Lipovetsky também. Lipovetsky, sobre o Império do Efêmero. O Império do Efêmero, a estatização do mundo. Outra cutucada aqui. Pensamento reflexivo de Kant ou pensamento lógico? Descartes. Descartes. Há uma diferença enorme entre os dois. Descartes foi o fundador da filosofia moderna, com o cogito, né? Penso, logo existo. E a partir de Descartes, a filosofia tornou-se uma filosofia do sujeito, da consciência, não do objeto, né? E Kant, seguindo essas pegadas abertas por Descartes, com essa filosofia da consciência, termina colocando a razão numa situação muito crítica. O livro dele, A Crítica da Razão Pura, vem em razão dessa transformação da filosofia moderna numa filosofia do sujeito, né? Kant, para evitar o idealismo objetivo de dizer que o mundo não existe, é tudo criação da consciência, foi que ele escreveu A Crítica da Razão Pura, e o outro era a razão, né? A razão. Tentou salvar o conhecimento humano ou do relativismo ou do idealismo, né? Não conseguiu. Tentou na Crítica da Razão Pura, não conseguiu. Mas deixou uma obra muito importante, importantíssima. O esforço de Kant de salvar a razão foi muito grande. Esses homens, eles faziam o quê, hein? Nada. Esse aí não fazia nada. Esse daí vivia para estudar. Era um solteirão. Vivia estudando para estudar. Todo, e era muito disciplinado. Só se levantava para as necessidades fisiológicas ou para dar um tal de um passeio numa praça. Nunca saiu de Königsberg, a cidade nunca saiu. Só se levantava para ir passear depois do almoço nessa pracinha de Königsberg. Ele só alterou a rotina quando houve a Revolução Francesa. Aí foi que assustou-se, né? Um homem que falava do mundo, né? Sem sair do local. Uma coisa incrível, sem internet, sem nada na época. Sem nada, esse era o profundo, né? Tentou salvar a razão das críticas que foram dirigidas a ela, mas não conseguiu. Vamos para outra. Sim. E aí ficou como? Pensamento lógico ou pensamento... O pensamento dele é um pensamento que a gente mantém. Não, eu estou dizendo assim... reflexivo pensamento. Qual seria hoje a história? A história hoje seria a junção do pensamento reflexivo e o pensamento lógico, ou ficaria a história ortodoxa só com o pensamento cartesiano? Não, eu acho que a história de hoje não é cartesiana. Ela se insurge contra o paradigma cartesiano da máquina. Contra o positivismo também? Contra o positivismo, exatamente. Não é? Ela estaria um pouco mais para Kant do que para Descartes, eu acho. Porque Kant abriu uma senda chamada neocriticismo, que acentua muito a atividade do sujeito na história, né? Então estaria mais para Kant do que para Descartes. Kant, a primeira vez que eu fui ler Kant, e uma tradução boa, eu joguei o livro bem longe. Aí depois eu fui ler pessoas que falavam de Kant. E aí eu comecei, porque não é assim não. E o outro, Spinoza. O Spinoza eu toquei fogo no livro. Depois eu comprei um que falava de Spinoza. Porque Spinoza vai para o inciso primeiro, do não sei o que lá, inciso segundo. Ordem geométrica. A ética de Spinoza é escrita. A ética. Aí a pessoa, eu vejo a turma falando de Spinoza. Aí posta uma foto de Spinoza e diz o panteísmo, não sei o que lá. Tudo bem, ouvi né? Dizer. Tudo bem. Mas não é um comentador daquele. Spinoza em 1 minuto. Spinoza em 90 minutos. Spinoza em 1 minuto. Ave Maria, meu Deus, um homem prolixo. É o conhecimento da pós-modernidade. Efêmero, descartável e superficial. Na obra As Passagens de Walter Benjamin, ele utiliza de milhares de citações, né, para fazer uma obra inconclusa e reflexiva sobre a prostituição, jogo, tudo. Tédio. O que o senhor acha disso aí? O que você acha disso? O modelo do método, né, benjaminiano é o que se chama de constelacional ou de mosaico, que é de reunir peças, né, e o conjunto das peças ilumina
a verdade sobre o mundo. Ou seja, o conhecimento não advém nem do somatório matemático das peças e nem pelas peças em si, mas da disposição constelacional desses fragmentos do conhecimento. A obra benjaminiana ela é fragmentária por deliberação, por vontade, porque é o método dele que é usado dessa maneira. Né? Ele diz que... E desinteressada também, né? Sim. Desinteressada. O método benjaminiano é o seguinte, é de eliminar o sujeito pensante, o sujeito da história, e deixar que as coisas falem por si na sua inter-relação constelacional. Né? Outra coisa que tem a ver com a obra do Benjamin é a questão da estética da recepção. A obra benjaminiana ela se oferece como uma obra inconclusa, incompleta, porque ela quer que o leitor complete, que o leitor interprete, dê o significado e assim por diante. Isso chama-se estética da recepção. É muito importante na obra benjaminiana, essa estética da recepção. Agora, se eu não me engano, há quem interprete de um jeito, há comentadores que dizem, não, aqui ele é só marxista, até no livro eu vi isso. Outros dizem, não, aqui é mais a mística mesmo. É um erro grande, viu? Você reduz o Benjamin a Freud, o Benjamin a Marx. E ele faz leitura de Jung também, né? Ele estuda Freud. Freud e Jung também. E o messianismo judaico. Eu acho que é uma mistura de tudo isso. Para entender o pensamento. Eu acho que foi por isso que ele não entrou Não, eles não entenderam a tese. Não entenderam a tese. Né? O drama barroco alemão, a banca mandou retirar porque não entendeu. Porque disse que era uma quantidade enorme de fragmentos. E aqueles fragmentos pareciam para a banca não ter significado. Não ter significado, né? Depois voltou como Nietzsche, né, para a caverna dele, né? Zaratustra volta para a caverna dele, né? Sobreviveu de fazer artigos para jornais, revistas, programas radiofônicos, até redigir para programa. Tem até a voz dele. Se recupera hoje a voz do Benjamin em programas radiofônicos, palestras dirigidas para a juventude, inclusive. Ele foi casado? Ele foi casado. Teve um filho, Stefan, foi para Londres, depois mora em Londres. Não era um cara esquisito, não, com essa inteligência toda. Ele era uma pessoa inquieta, dada como se chama? A pessoa que tem tristeza, como se chama? Mal do século. Melancólico, ele tem um pensamento melancólico, e pensou em se suicidar várias vezes. Até não se suicidar. Foi mesmo? Várias vezes. Tentou se suicidar. Escreveu sobre isso, inclusive, né? Melancólico, meditabundo, como se diz, e muito voltado para a depressão. Talvez se ele fosse hoje, vivesse nessa. Eu acho que talvez ele fosse solteiro, né? É porque era importante o casamento na época. Ele teve várias amantes, vários namoros, inclusive uma russa, uma letra. Foi mesmo? Ages que ele terminou indo para a Rússia. Ele foi para a Rússia, inclusive. Foi, para ver se conseguia alguma coisa com ela, mas ela estava internada no hospital para tratar dos nervos e ela tinha um companheiro. Que estava lá também. Era uma coisa de 3, como se diz, né? Eu estou aqui, já tem 1 hora, mas é porque aqui eu tenho uma admiração. Vai estar acabando, viu? Não se preocupe, não, pai. Tá acabando. Tome a sua água aqui. Vou fazer outra. Porque eu queria mesmo fazer esse trabalho. É um gentleman aqui. Agora, um conselho para a esquerda aí. Eu sei que é muito difícil, né? Mas não precisa fazer nenhuma. Eu sei que ia dar mais 4 horas aqui. Mas assim, o que é que a esquerda falha? O que é que ela poderia, né? Quem vai escrever a história? Quem vai escrever a história? Né? Como disse. Olha, o problema é o seguinte: há 2 tipos de éticas na política. Há a chamada ética das consequências, que foi inaugurada por Maquiavel, né, no cinismo de Maquiavel, aquela coisa de que vale tudo. E há a ética das convicções, que é aquela de que você age, toma determinadas decisões, se elas forem eticamente aceitáveis por você, porque você tem princípios, você parte de uma visão
ética do mundo e você não vai transigir com seus princípios, não, para fazer isso ou aquilo. O grande problema da esquerda é ter cedido a essa ética das consequências, que é a ética de Maquiavel. O fim justifica os meios. A pior consequência dessa rendição, digamos assim, né, é a política de alianças da esquerda, que é uma política sem princípios, muitas vezes. E agora, e essa discussão agora que está aí, né, dos pastores, em relação dos pastores. O próprio Lula colocou a Igreja Universal no ministério. O ministério desse camaradinha lá do Rio de Janeiro era da pesca. Me lembro bem, era da pesca. Sujeito que não tinha nada que ver com o bar, mas foi dado a ele esse ministério, né? Essa política de alianças, ela é muito perigosa. Mas consegue se viver sem essa política? Não, mas existem vários aliados que você podia procurar, né? Do centro para a esquerda, há várias possibilidades. Você vai procurar a direita porque dá voto, é um problema, porque depois você se compromete, você suja o seu programa. Eu estou falando feito sem não saber nada. Mas não acha que essa procura da direita era até para evitar o golpe, que terminou vindo dela mesmo? Mas não seria isso não, né? Não adiantou não. O grande problema foi que a teologia da libertação ela foi derrotada, né, no mundo todo, não só aqui no Brasil. E aí os pobres das periferias ficaram entregues à sua própria sorte. Aí os evangélicos, pentecostais e neopentecostais avançaram em cima da pobreza. E o resultado, eles hoje são um diferencial. Engraçado, me lembrei agora, o documentário que tu falaste sobre a Liga Camponesa, quando ele volta lá, nos anos 80, começo dos anos 80, para fazer uma refilmagem ali, tem uns que já estão crentes. Porque chegou ali tudinho, aí dizendo, não gosto disso não, de falar nisso não. Teve uma entrevista com um, que era da Liga Camponesa, não, eu não invado mais terra de ninguém não sei o que lá. Eu sou temente a Deus. A Deus. E a influência dessas confissões que são pentecostais e neopentecostais são muito influenciadas pelo Way American Life. E a ideia de que o trabalho constrói, de que o trabalho purifica a alma, é abençoado por Deus, e que as pessoas vão ficar ricas se elas forem realmente trabalhadoras, pessoas honestas, pessoas sérias, pessoas dedicadas e que dê dinheiro à igreja também, né? É importante. Isso destruiu por completo o trabalho da teologia da libertação, as chamadas comunidades eclesiais de base. Ali a igreja fazia um trabalho muito importante. E ficou tudo isso entregue às igrejas evangélicas, que pintam 7. Aqui mesmo nessa rua tem 2, logo aqui. Aí na frente tem mais 2, uma competindo com a outra. Então nós estamos cercados de evangélicos fundamentalistas e conservadores. Incrível. Profundamente conservadores. Tinha três perguntas, mas que pode chegar em uma só. Eu tô amálgama ela aqui, né? Pode dizer. Depois você vai editar mesmo. É sobre a quem interessa o neoliberalismo. A quem interessa o neoliberalismo. Porque, inclusive, tem pessoas conhecidas minhas que foram meus alunos, mas que agora aderiram ao neoliberalismo. Teve um que veio discutir comigo, porque isso tem aula há sei lá, 20 anos. Eles na época já estavam com 15 alguma coisa, ou 20, agora estão com 30, 35, e achando que são os tais. E aí, o que é isso? Olha, o neoliberalismo... Agora sim, essas pessoas têm um dinheirinho. Sim, claro. Difícil é ser neoliberal e pobre. Foi de colégio bom que eu dei aula. Entendo. Olha, o neoliberalismo surge no momento em que as políticas públicas, as políticas sociais, o déficit público das contas públicas está em alta. Então o que acontece? A solução deles é desonerar o Estado. Qual é a forma de desonerar o Estado? Continuar taxando os mais pobres e exonerar os mais ricos. Quem são? São as empresas estrangeiras, o mercado financeiro, os rentistas, os especuladores.
não é? E, claro, o povo da indústria. O neoliberalismo é um pensamento que diz assim: as pessoas são pobres porque estão viciadas a receberem proteção do governo. A proteção das políticas sociais, não é? Ela vicia as pessoas e impede de que elas se transformem em empreendedores, em pessoas que sejam capazes de criar o seu próprio negócio e ser patrão de si mesmo. Então, qual é a lógica do neoliberalismo? É destruir, é acabar com todo tipo de política social, inclusive alegando que elas estão dando um prejuízo ao Estado. Né? Porque o governo acabou de dar R$1 trilhão para os bancos. Isso vem chama-se depósito compulsório, que os bancos são obrigados a deixar com o Banco Central. Foi liberado para os bancos R$1 trilhão para os bancos emprestarem às pessoas com o juro reduzido. Os bancos não fizeram, os bancos ficaram com o dinheiro, usaram o dinheiro como quiser no mercado financeiro e não reduziram os juros. Né? Então, afinal de contas, quem é o responsável pelo déficit das contas públicas? Né? Não são as políticas sociais, não é um auxílio emergencial de R$600, não é o 13º, o 14º, não é não. É exatamente a proximidade, a promiscuidade, dizendo, dos negócios com o Estado se transformando num comitê executivo desses grupos econômicos fortes. Agora, o neoliberalismo vem num momento em que essa igreja neopentecostal toma conta da mentalidade do povo. Em vez de ser um pensamento da elite, é um pensamento do povo lá embaixo, que é contra o comunismo, que é contra isso, que é contra aquilo, não sabe nem o que é, mas diz que é contra o comunismo. Em relação a essa questão do neoliberalismo hoje, eu gostaria de acrescentar um conceito que Foucault elaborou já no fim da vida, chamado biopolítica. Biopolítica ou biopoder. A biopolítica ou biopoder é uma forma de eliminação massiva das pessoas pobres através de decisões que são de políticas públicas, né? Em relação à demografia, em relação à saúde pública, doença, epidemia. Que você falou sobre a criptocracia. A cleptocracia que rouba. Esses são os que roubam. A criptocracia não. Que rouba. Não, aquele outro. A pandemia. Não, aquele da pandemia. Usasse alguma coisa assim, cripto de caveira. Sei, né? Mas usasse um termo desse para falar das mortes. Das mortes que estão ocorrendo. É verdade. É necropolítica. Necropolítica. É um conceito de um africano chamado de Camarões, chamado Aquiles Mbembe. Esse rapaz é que cunhou a expressão necropolítica, que é parecida com o biopoder e a biopolítica de Foucault. São políticas destinadas a genocídios, né? Agora, os genocídios não como uma guerra, mas através deixar morrer as pessoas, né? Desassisti-las, né? Sobretudo os mais pobres, os mais velhos, os deficientes, aquelas pessoas que não são consumidores, que não têm capacidade de tomar dinheiro emprestado do banco, dar de lucro aos bancos. Esses são os candidatos a serem varridos da história através da biopolítica e do biopoder. É um conceito muito importante hoje para entender o neoliberalismo. Sem querer prejudicar ninguém aí, né, de casa, eu vejo muita gente de esquerda. Dá para ser esquerda e católica ao mesmo tempo? Não, existiu. A esquerda católica no Brasil foi muito forte, inclusive aqui em Pernambuco. Há um ramo do catolicismo que tornou-se muito engajado politicamente no mundo e aqui no Brasil também. Paulo Freire era ligado à esquerda católica, né? Há pensadores sérios, pensadores de boa fé, que embora não fossem ateus e nem comunistas, mas eram companheiros de viagem, digamos assim, da esquerda. Né? Então, a gente precisa resgatar essas pessoas, para não generalizá-las, dizer que todas são conservadoras e reacionárias. Não é verdade, não é não. Há um ramo do cristianismo que é social, que tem uma sensibilidade. A própria teologia da libertação foi uma prova disso. Isso aí foi um momento lindo. As comunidades eclesiais de base já metia pau naquela época. Não mandou o outro se calar, mandou
como é que se chama, o BOF, adotar o chamado voto de silêncio. Voto de silêncio, para não ser expulso. Né? E ele submeteu-se, na época ele conta essa história, ele submeteu-se mesmo. Né? Mas há um ramo do catolicismo que tem essa preocupação social grande. Né? O próprio personalismo na França é um ramo do existencialismo cristão, e que não é conservador e nem reacionário, é progressista, digamos assim. Né? Os comunistas atuaram numa frente grande com essa esquerda católica, que depois deu na AP, ação política, e depois deu no Partido Comunista do Brasil. Existe uma sequência desses cristãos de esquerda que foram para a AP e depois foram para o Partido Comunista do Brasil. Está vendo como aconteceu? Estamos chegando ao fim, eu estou feliz demais. E a última pergunta é uma pergunta, para mim, é leve. Tem gente que morre de medo disso. Mas é muito bom. É uma coisa que me fascina, né? Que é a morte mesmo. Uma coisa fascinante porque ela decide tudo. Ela é como o próprio Camus disse, que a única coisa que a gente pode querer na filosofia é decidir se a gente vive ou morre. Né? Morre, né? É uma decisão suprema. A pergunta é essa, porque eu sei que o professor é muito tranquilo. Inclusive na Federal tinha uma freira, eu estava lá nesse dia, no último andar do Cefis, e a freira não queria descer no elevador porque tinha medo. E aí Michel Zaidan estava na hora e fez: segure minha mão, segure a minha mão, freira. Isso para mim ficou marcado, porque ela desceu segurando a mão de Michel Zaidan, ele ateu, e ela, com a fé dela, vestida ainda, com hábito ainda. Então a pergunta é essa: como o ser humano deve encarar a morte e ainda assim conseguir se manter sereno? Sereno, né? Essa é a última pergunta para a gente encerrar esse bate-bola. Olha, Paulo, presta atenção. Há um texto do filósofo alemão chamado Theodor Adorno, que diz que depois de Auschwitz, os judeus começaram a se perguntar se deveriam continuar a viver, ou se não deveriam também eles morrerem, porque não deveriam sobreviver à morte dos seus no campo de concentração, né? Não tinham direito a continuar vivos depois que os seus se foram, né? Família, filhos, avós, tudo, né? Essa é uma pergunta muito dura, porque muitos não conseguiram mais retomar sua vida e não conseguiam dormir, sempre relembrando a catástrofe, né? Eu acho o seguinte: o próprio julgamento ali, teve gente que desmaiava, né? Não é brincadeira. O julgamento de relembrar aquilo tudo, não é? Então eu cheguei à seguinte conclusão: a vida após a morte, ou o consolo das pessoas diante da morte, que é certa, não tenha dúvida nenhuma, é realmente você fazer o bem, é você tornar a vida que ainda você tem uma maneira de ajudar os outros, seja pela educação, seja pela própria política, né? Seja materialmente, se você tem condição de redistribuir o que você tem. Então eu acho que o sentido da vida após a morte é ajudar realmente as pessoas. Esse é o sentido que eu acho. Bate-bola rapidinho, 3 coisas que te deixam feliz, mas não vão para o campo mas vamos assim, comida, né? 3 coisas que... Comer é um prazer muito grande, eu não nego. Outro, mais 2. A arte, né? O usufruto da arte é uma coisa que também me satisfaz bastante. E o terceiro é o amor. Eita, esse não pode... O homem não pode viver sem o amor, não pode viver sem arte, não pode viver sem comer, né? Se eu fosse aqui um hipócrita, eu ia dizer: não, comida para mim não faz a menor diferença. Mentira, faz. Eu adoro comer um bom prato, eu cozinho. Bebida? Não, bebida não. Não, nem um cálice de vinho, não gosto. Não, é porque a minha família toda, ela não tem esse costume de beber. Nem de beber, nem de fumar. Então a gente saiu desse jeito, né? Assim, sem fumar e sem beber. Sem fumar e sem beber, né? Agora eu vou dizer, sem comer bem, sem usufruir, né, do prazer estético
propriamente dito, seja na literatura, seja no cinema, seja na música. E sem amor não dá para viver, não. Fica pesado demais. Fica pesado demais. Fica muito pesado. Aí o sujeito quer morrer. Vale a pena viver. Essa pandemia tem sido atroz porque tem afastado muitas pessoas. Eu escrevi sobre isso, essa questão, um artigo chamado Solipsismo Social. Ela atuou muito no sentido de aprofundar muito a distância, né, a insensibilidade, a apatia de uns em relação aos outros. Não se preocupar com os outros, né? Tornar-se mais egoísta, mais individualista, né, mais preocupado consigo. E isso teve um efeito muito negativo nas relações humanas, nas relações cotidianas, nas relações. Os casais não podem se abraçar, os casais não podem se beijar, não podem fazer mais amor, os casais não podem sequer conviver no mesmo espaço. Isso é o fim da picada. Aí a vida se torna muito dura para ser vivida, como se diz, né? Eu procuro sempre manter um certo. Como eu vim aqui, vim alegre, a gente riu, a gente manter uma certa postura de otimismo. Não um otimismo vulgar, o debilóide, né? Como esses que a turma está saindo agora e fazendo essa loucura. Tem gente que está apostando que não vai acontecer. Já começou a aumentar os números de mas também você não viu a praia? A praia no domingo passado? Entupida de gente. Só pode dar alguma coisa, né? Alguma coisa tem que dar. Mas e não boa, viu? Por incrível que pareça, tem gente que vê meus textos ali, eu escrevo algumas coisas tristes, mas, no entanto, você viu aqui, né? E você já me conhece desde a... Você tem um trabalho primoroso de trazer reflexões filosóficas, artistas, filmes, muito importante. Eu acho a sua contribuição na minha página muito valiosa. Muito porque enriquece, né? Como você estava falando da questão da poesia e da ciência. Enriquece muito qualquer espaço de reflexão. Trazer Nietzsche, trazer Sartre, trazer Camus. A própria arte mesmo, né? Filmes, você faz. Outro dia eu me lembro, eu estava apaixonado, você fez a indicação. Indicação não, você trouxe para a página uma série de filmes do Bergman. Série de filmes. Gosto. Tarkovsky e Bergman são uma arqueologia valiosíssima. No momento que eu ouvi de um crítico que na própria Suécia Bergman está esquecido. Isso. Não é mais lembrado, não. O crítico disse. Imagine que além de criticarem, essas novas gerações criticam também ao longo, dizendo que ali tem muitas coisas incorretas em relação aos suecos, né? Representações que não corresponderiam ao povo sueco. Mas diga-se o que se quiser dizer, o Bergman é um filósofo. É uma pessoa que pensa a sociedade, não é nem só a sueca, acho que é a sociedade contemporânea. Falando nisso, né? Dessa descaracterização de um povo. Será que a gente é aquele mesmo povo de Ariano Suassuna? Não, espero que não. Aquele cachorro comunista. Espero que não. Ariano fez uma caricatura grosseira. Né? E eu disse uma vez a ele, numa reunião do departamento, ele era colega do departamento de história, né? Eu disse, o senhor pensa isso mesmo dos comunistas? É o seu pensamento? Como aquele cachorro. Não, aquele é o povo que pensa. Eu digo, sei. Então, porque é o povo que pensa, você vai e subscreve, bota no romance. Quem lê aquilo fica pensando que é aquilo mesmo. Incrível, né? É um estereótipo, né? Aí Jomar Brunis de Brito vai lá para a Casa da Cultura e bate palma. Gilberto Freire, Ariano Suassuna, cadê vocês? Uma crítica a Jomar, né? Tem visto Jomar? Eu não. Eu fico imaginando o giro, a mudança. Inclusive amanhã tem Gilberto Freire, mas diga, termine. Eu acho muito estranho, porque Jomar e Celso Marconi foram a uma festa na casa de Ariano, e Ariano deu um soco em Celso Marconi. Não soube disso aí, né? Que coisa, Por quê? Coisa de... Por conta das críticas que o Celso Marconi fazia a ele nas crônicas de cinema no JC, de ser
apadrinhado pelo governo do Estado. Sobretudo o Bandeira, que emprestou dinheiro para se fazer a primeira versão do Auto da Compadecida, com um diretor estrangeiro, não era nem brasileiro. Então, e ele dizia, isso o que a obra de Ariano é uma caricatura do que é o sertanejo, do que é o sertão. Aí a Ariano não gostou. Não gostou, não. E diz que ele pegou muita coisa da literatura de Cordel, e que como muitos não assinaram, ele dali ele se apropriou, tudo bem, né? Não vamos falar aqui, mas ali é uma bricolagem, né? Uma bricolagem. Sabe quem disse isso? Foi o filho de Arraes que fez o filme. Ele disse o seguinte, o Auto da Compadecida é um bocado de histórias soltas. E a preocupação dele para fazer o filme era costurar aquilo para poder dar um roteiro. Então não tinha como fazer o cinema. Porque é umas histórias de literatura de Cordel, né? Várias histórias, e que não tinham uma sequência e uma continuidade, um fio. Então o trabalho de Guel foi exatamente de fazer essa sequência. É por isso que ele adorou, né? Isso é que ele adorou o filme. Adorou, porque ganhou muito dinheiro. Ele disse que só ganhou dinheiro ali, né? Porque ali foi compra de direitos, né? Para poder ir para a tela, né? Ali é da Globo aquele filme, feito com renúncia fiscal de empresas e tudo que tem direito, né? Eu vou fazer um convite, Diga, faça. Que a gente tenha esse bate-papo pelo menos uma vez no mês. Eu queria muito antes, né? Mas tu tá cheio de coisa, né? Não, tudo bem. Eu até engraçado, você faz esse convite e eu estava pensando numa outra ideia para você também. Diga. Eu queria fazer com você um programa desse, assim, de 1 hora, sobre problemas da história do Partido Comunista. Se você tiver um tempo de ler aquele livrinho, é indicado ali uma série de críticas da historiografia brasileira sobre o PC. Depois eu lhe mando proposta de pauta para esse programa. Poxa, ótimo. Aí a gente fechar aqui logo? Vamos. Aí a gente pega assim, a gente pega assim uma folha, uma página de hoje ligada ao PC, né? E aí coloca live, né? Tal dia assim, sabe? Problemas da história do Partido Comunista. Eu vou adorar, amar isso aí. Se você der uma lidinha ali, ali tem muitos elementos sobre a questão sindical, a questão da revolução, a questão da relação com o movimento comunista, a questão da formação cultural. E a gente pode bater um papo, como a gente bateu aqui, para não ficar tão acadêmico e pegar não precisa maior. Não precisa ser acadêmico, não. E você pode pensar, se quiser, de fazer um negócio, uma live, a gente anuncia com muita antecedência. Isso. E aí faz uma live, grava e depois joga o vídeo. Ok. Muita gente ficou esperando que tivesse feito isso, mas não deu certo, porque não houve conexão. Rapaz, a gente vai fazer. A gente vai fazer a live e esse programa aí que a gente vai. Vai amadurecer o programa. A live, tudo bem. E o programa. Eu quero mesmo, fechado. Tá certo. Fechado. Vou ler hoje. Sem problema. Tá bom, pessoal. Um abraço aí, Zaidan. Se quiser se despedir. Eu é que agradeço muito essa simpatia, né, de Paulinho, de ter vindo aqui para a gente fazer essa conversa, esse bate-papo descontraído, né, informal. Eu que aprendi sobre questões tão sérias, questões muito sérias. É verdade. Mas a gente não precisa adotar aquele tom cerimonioso, de enterro. Não há necessidade disso, né? Pode dá para a gente conversar com humor, com tranquilidade, serenidade, né? Então aguarde aí, porque a gente vai fazer um programa, a gente vai fazer um piloto primeiro para ver se vai dar tudo certo, e a live também, a live certeza que a gente vai fazer. E o programa, aguarde aí, né? A gente depois vê um nome bem bonito aí, bem legal para a gente fazer sempre num dia marcado. Diálogos, né? Não tem um programa na TV Cultura, diálogos. A gente pode fazer diálogos interculturais, diálogos intersemióticos, diálogos. Bom, eu acho que. Procura se ver qual é. Eu gosto de nomes assim, como provocações. Pode. Mas a gente não está Jurana, pode. Não é? Pode sim, sem problema. A gente está indo embora aqui, pessoal. Foi ótimo aqui. Ganhei meu dia aqui com o Michel Zaidan, que mora muito próximo. Mas foi muito legal. E espere e aguarde a gente aí para a próxima aí. Valeu, beijo.
Aí, Michel Zaidan. Tchau. Até a próxima, né? Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.